180 graus. Você está no 180 graus, é a virada da sua vida. Eu sou o André e olha, Suzy, presta atenção, Sayão, uma amiga minha tá desesperada. Ai, que aconteceu? O filho dela, que ainda vai fazer 5 anos, não obedece, responde mal os pais, vive fazendo coisa errada. Aquele garoto tá dando um trabalho. Ixi. Ela já não sabe o que fazer. Ela diz que criou o menino direitinho, mas parece que não tem jeito. Ele tá indo pelo caminho errado, Suzy. Olha que coisa. Ai, 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 né? Que a Suzy, no 180 graus, começamos com um problemão, hein? É, pois é. Bom, às vezes ele foi criado do jeito errado e precisa de uma boa orientação, né? Aliás, eu acho que nessa geração muita gente tá com bastante problemas, Sim, né? sim. Também tem uma influência muito negativa sobre as crianças hoje. Conhece algum profissional aí que pode ajudar a amiga do André, Sayão? Por favor, Sayão, que ela tá no sufoco, como você diria. Olha, eu tô de saída agora, entendeu? Depois a gente pode conversar. Como assim? Olha, não, falando sério, eu até conheço alguns, Suzy, e eles, vamos dizer, podem sim ajudar, mas eu não quero deixar vocês desanimados. Sim. Porque eles podem ajudar um pouco. Mas atenção, André, olha, não pense que a sua amiga vai ter um filhinho que vai virar um anjo uma hora para outra, não. E agora, hein? Complicou. Sabe, Suzy, a verdade é que os nossos problemas não são simplesmente culpa dos outros. Não dá para dizer que é só influência do mal que os outros fazem. O problema maior, pessoal, tá com a gente mesmo. Problema de defeito de fábrica, nós somos pecadores na linguagem da Bíblia, e preste atenção, você vai aprender mais sobre isso hoje aqui no 180 graus. Vire 180 graus e experimente uma mudança radical. Hoje vamos conversar sobre a queda. Bom, Sayão, aqui no 180 graus a gente tá falando aí de coisas um pouquinho mais complicadas, né? Tô vendo. Mas parece que as crianças realmente hoje em dia estão mais rebeldes aí, estão mais... Não são como antigamente, Você né? Não acha, se fazem crianças como antigamente. É complicado o negócio aí, viu? Tá feio. Será que é o fruto de uma geração assim que tá crescendo meio sem limites? Parece que nunca se viu tanta violência, né? Hoje nas escolas também não tem esses negócios de bullying, é tão difícil, né? É tudo. verdade. Acha que isso não influencia nossas crianças? Hein, Suzy, sabe, a gente precisa entender que você tem razão, existe aí um certo problema dessas influências, mas eu vou dizer a verdade para você e dizer para o André também. A violência sempre existiu na história humana inteira. É verdade. Sempre que a gente vai ler, por exemplo, uma coisa que eu fiquei assustado um dia desse, eu estava lendo a história de Roma. Tem um historiador antigo chamado Suetônio. Ele vai falar sobre a vida dos 12 Césares. Sabe que eu fiquei amando o nosso mundo? Né? Que mundo maravilhoso, né? A gente lê a história da escravidão, né? A gente lê a história de conflitos, de barbaridade. É complicado, né? Pensando bem, eu acho que eu tô gostando mais Que mundo bonito nosso, né? Então, a gente vai dizer o seguinte: quando as pessoas resolvem fazer o que é errado, o problema não é assim da sociedade, né? Que a gente acha que a sociedade é que faz o indivíduo mal. O problema, na verdade, está dentro do ser humano. E isso a gente vê nas próprias crianças. Eu sei que às vezes é difícil, porque o pessoal gosta de falar, não, a criança é inocente, né? O fato de a criança precisar de limites
já mostra que se não for feito nada para orientar direitinho, ela vai acabar fazendo o que é errado. Quando você vê criança abandonada, por exemplo, é difícil invadir uma biblioteca para pegar um livro de filosofia ou de matemática. É difícil, né? Mesmo, Muito. né? Elas sempre vão aprender mais facilmente o que é errado. Isso você acha que tem sentido ou não, André? O que você está pensando sobre o assunto? Olha, Sayão, eu acho que não é fácil aceitar que o ser humano seja tão ruim desse jeito que nem a gente tá falando aqui. Na verdade, acho que muitas vezes parece que o homem é fruto da sociedade onde ele foi criado, entendeu? Do lugar onde ele nasceu. Como entender que tem tanta gente boa no mundo que procura ajudar os outros, por exemplo? E talvez se uma pessoa que uma sociedade considera ruim tivesse nascido em outro lugar que ele fosse melhor criado, ele seria uma pessoa melhor, não é verdade? Quanta gente é solidária e faz o bem, como é que fica essa situação? Olha, André, é verdade. Vamos pensar direito aqui para a gente conseguir encaixar as coisas no lugar certo, né? É verdade, e graças a Deus por isso que o ser humano é capaz de muita coisa boa. É verdade. E aliás, atenção André, atenção Suzy, a gente já andou vendo, por que será que a gente faz coisa boa? A gente é o quê? Imagem de Deus. Isso, a imagem de Deus. Como a gente foi feito por Deus, a gente tem essa coisa boa que tem na vida de todo mundo, que é desejar o bem, né? Que é querer uma coisa boa na nossa vida e na vida dos outros. Agora, a gente está vendo hoje em dia, você vê sociedades assim adiantadas, né, que tem poucos problemas sociais, você vê alguns países europeus, né, por exemplo, e de vez em quando a gente ouve cada notícia assustadora que o pessoal diz, não entendemos por que o indivíduo fez isso se ele tinha tudo. Então você vê que a sociedade não resolve a situação da pessoa, não. Agora, mesmo que a gente faça coisa boa, que a gente seja solidário, sabe o que a Bíblia está dizendo? Não é que tudo que a gente faz é perverso, é que os nossos atos são imperfeitos, sempre manchados por nossas motivações. Sabe o que acontece? Então a gente até, por exemplo, vai ajudar os outros, mas quer que todo mundo fale bem da gente. Sempre tem uma segunda A gente intenção. faz a caridade, mas é no fundo para tentar ser uma pessoa bem vista pelos outros. Por isso que é difícil fazer o bem e ficar quieto, não contar para ninguém, né? Que todo mundo quer reconhecimento, Exatamente, né? né? Eu conheço, por exemplo, um amigo meu, né, o Lucas, um dia ele ficou nervoso, porque ele falou bom dia, o cara não respondeu, ele ficou bravo. Quer dizer, eu percebi que ele não queria dar bom dia, ele queria ser visto ali. Eu estou aqui, você me viu? Cheguei. Então, tá vendo só? A gente descobre que apesar de tanta coisa boa que o ser humano faz, sempre tem alguma coisa estranha no comportamento da gente que mostra que a gente precisa de ajuda. 180 graus, a virada da sua vida. Pois é, Sayão, aqui no 180 graus a gente não tá ajudando muito o pessoal, a gente tá complicando um pouco a vida do pessoal, não? Olha bem, Suzy. A história também não tá ajudando muito, pelo que você falou, realmente, né, os romanos, os bárbaros, ixi, o negócio tá complicado, o homem é mau, é muito mal pelo jeito. Tá pegando pesado, hein, Mas Suzy? olha... Pois é, mas eu fico pensando aqui, será que sempre foi assim? Algum lugar começou isso aí, né? E quando foi que isso começou, esse negócio de pecado, essa ruindade, né, da pessoa? O que acontece? Saiu. Pois é, Suzy, olha bem, eu fiquei meio preocupado, você olhou bem pra mim e falou, o homem é mal, muito mal, depois a gente conversa depois do programa. Nada pessoal, viu? Tá, então, vamos ver, olha, eu sei que você e o André já mostraram que vocês conhecem já um pouco da Bíblia. E vocês conhecem, o André deve conhecer, a história de Adão e Eva. Já ouvi falar. Pois é, lá em Gênesis 3, Suzy. Pois é, olha, foi lá que tudo começou. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem numa situação sem pecado, entendeu? Sem maldade, mas um dia o homem virou as costas para Deus e ele, vamos dizer, rompeu com Deus. E aí os problemas humanos começaram e a situação se comprova hoje quando a gente vê que essa realidade desse lado ruim das pessoas está presente no mundo todo.
que você acha, André? É isso mesmo que você sente ou você pensa um pouco diferente? Vou fazer minha as palavras da minha tia. O mundo está perdido. Ai, ai, ai. Já ouviu essa frase, Sayão? Acabei de ouvir agora. Mas eu sei, é claro, é brincadeira, André. Já ouvi sim, muitas vezes. E olha, dê parabéns para sua tia, pode dar parabéns de noite e também de dia, porque tá perfeito. Sim, já ouvi. Claro que sim, essa frase fala a verdade. E quando a pessoa vive nesse mundo sem Deus, isso se mostra ainda mais claro. Olha, a grande verdade é que, diante disso, fica claro que o ser humano precisa de ajuda. E só Deus pode resolver esse problema. Porque se a gente acha, né, que é pouca coisa, né, se o seu carro está com um pequeno problema ali, vamos dizer, na funilaria, fala, depois eu vejo isso. Mas você sabe que vai fundir o motor, fala, eu vou ver isso já. Claro. Pois é. Então, o ser humano precisa da ajuda de Deus, só Deus para resolver esse problema sério. Sem Deus, ele acabará se destruindo. Só em Deus há esperança, até porque ele nos criou e como ele nos criou, ele nos conhece, pode nos ajudar diante dessa situação tão complicada. E olha, se a gente quiser saber a verdade, você vai ver lá no Salmo 51, versículo 5, quando o salmista deixa muito claro que a gente tem problemas não por causa só da sociedade ou por causa do momento e das circunstâncias. Eu sou pecador desde que nasci. Quando a gente tira a máscara, cai na real e pede a ajuda de Deus, olha, muita coisa extraordinária vai acontecer de bem na nossa própria vida. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Você acompanhou os 180 graus, a virada da sua vida. Hoje a gente entendeu aí que houve uma origem para essas coisas de ruim que a gente vê no mundo. E fique acompanhando, fique ligado aqui nesse programa que vem muito mais por aí para você entender como funciona o mundo. É isso aí, Suzy aqui no 180 graus. Olha, não fique aí perdido por causa do pecado, mas peça a Deus socorro. Aqui é o Sayão e no fim dos 180 graus de hoje você viu que o nosso problema sério é chamado de pecado. Mas não fique desesperado porque em Deus, através de Jesus, certamente você será ajudado. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.